Olá, gente, tudo bem com vocês? Sou a professora Keila Batista e estou aqui para nós continuarmos aí discutindo esses assuntos referentes aí à história, tá? E hoje nós vamos continuar discutindo sobre a nossa história aqui do Brasil, né? Esse período colonial, Brasil colônia, tá, pessoal? Só que hoje a gente vai discutir principalmente aí o ciclo do açúcar, né? Esse produto aí que vai ser tão importante, né, para a economia brasileira na colonização, tá, pessoal? Então vamos lá, né? Esse ciclo, ele começa então no século XVI, né? E tem aí então, né, o apogeu no século XVII. O período de apogeu é nesses séculos, né? 16 e 17. E a gente tem como região, a região aí que vai se tornar muito importante por conta da produção do açúcar, a gente tem aí o Nordeste, tá, pessoal? Principalmente aí na Bahia e em Pernambuco, né? Por conta aí, linkando com a nossa aula da semana passada, por conta das capitanias hereditárias, né? E aí a gente vai ter essa produção exercida no litoral, né? O Nordeste aí, né? No litoral. O solo e o clima favoráveis aí para essa produção, né? E também a gente vai ter, pessoal, a experiência do cultivo, né, dessa cana-de-açúcar aí por Portugal, né? Nas ilhas aí dos Açores, Cabo Verde e Madeira. Também a gente vai ter um mercado consumidor, né? Um mercado que vai comprar esse produto. E isso também faz com que, né, uma característica positiva da implementação desse cultivo no Brasil é que o açúcar ele tinha alto valor no mercado europeu, né? Então era muito rentável vender aí, trazeria muitos lucros, né, para Portugal entrar nesse comércio, tá, pessoal? E aí também, nesse ciclo, nessa produção, a gente vai ter a participação de capital holandês, né? E aí os holandeses, eles vão trazer, então, o financiamento, né, para essa produção, né? O transporte, o refino e a distribuição na Europa. Então, Portugal e Holanda, eles vão ter aí essa parceria, né? Alguns historiadores dizem que, de fato, os holandeses, eles lucraram mais do que os portugueses, tá, pessoal? Aí a gente tem, né, só um mapinha para a gente ver essa questão dos engenhos de açúcar, né, que a gente já vai conversar sobre essas unidades de produção, que eram os engenhos, né? A gente tem a maior localidade desses engenhos aí na região do Nordeste, tá? Vocês podem aí localizar, né, essas regiões. A gente vai ter, então, pessoal, né, como eu disse para vocês, esses engenhos, que são essas unidades produtivas básicas, né? E aí o engenho é uma grande área onde se tem várias construções, né? As principais, né, que se tem, porque as outras construções, elas eram no quesito mais assim da produção, né, das etapas da produção do açúcar, a gente tem aí Casa Grande, né, e a senzala. A Casa Grande era a residência desse senhor do engenho e de sua família, né? O centro administrativo, né, desse engenho, né? Então, lá a gente tínhamos, então, os donos, né? Os coronéis, né, que vão receber esse nome de coronéis, porque a sua influência ela vai ser muito grande, ela vai perpassar os territórios do engenho, ela vai chegar em vilas, né, nas cidades vizinhas. Então, esse senhor do engenho, ele vai ser uma figura social, né, que vai ser muito influente aí nas práticas sociais e políticas aí do território do Nordeste, tá, pessoal? E em contraponto, a gente tem a senzala, que era um ambiente insalubre, então destinado aos escravos, né? Então aí os escravos, eles viviam amontoados, né? Eles dormiam em péssimas condições, tinham péssimas alimentações, né? Então a gente vai ter esse contraste, tá, pessoal? Tanto que tem um livro brasileiro muito conhecido, né, de Gilberto Freire, que se chama Casa Grande e Senzala, né? Onde ele vai analisar essa relação, tá, social aí do senhor do engenho e dos escravos que viviam na senzala. E aí essa sociedade açucareira, né, que a gente tem, é uma sociedade que vai ser, né, traçada aí, né, na categoria social pelos senhores, que eram os senhores dos engenhos,
e os escravos, né? E também, pessoal, essa sociedade ela vai ser patriarcalista, né, do patriarcalismo, né, do pai, do homem, né, do poder masculino que vai reger, e também uma sociedade ruralista, né, porque a gente vai ter então aí esses quesitos, né, da produção, da vasta extensão, tá bom? E aí, pessoal, a gente vai ter também nesse período outros produtos, porque a gente sempre pensa assim, a sociedade açucareira, né? Só que o açúcar era produzido para o mercado externo, né? Então, esses outros produtos, eles eram produzidos aí para sustentar, de fato, a colônia, né? Para deixar que esse mercado, ele fosse produzido, né? Aí vem os portugueses se dedicassem a essa atividade econômica e esses outros produtos, eles sustentavam, né? Davam a sustentação daquele núcleo ali administrativo, tá, pessoal? E a gente tem o gado, né? A exploração do interior, o couro, a atração à carne, o leite, a pecuária, né? E aí a gente também tem o trabalho livre aí atrelado ao gado, o fumo que servia como troca, né? De homens escravizados aí do continente africano, as drogas do sertão, né? Esses produtos extraídos da floresta amazônica, aí, então, que a gente já vai discutir agora um pouco, né, a nossa região, entrar na nossa região, com relativo valor na Europa, tais como anil, guaraná, salsa, corantes, né, cacau, e também aí a agricultura de subsistência, tá, pessoal? Então, a gente tem aí um mapinha, né, das regiões e de onde esses produtos que auxiliavam nessa produção canaveira, então eles eram aí, essas atividades econômicas eram desenvolvidas. E aí a gente vai entrar na mão de obra, né, desse sistema de produção, né, dessa produção do açúcar, que é o trabalho escravo, né, porque inicialmente os índios, eles foram, né, utilizados no trabalho escravo. Só que aí os índios, pela questão cultural, né, essa implementação ela foi um pouco assim complicada para os portugueses. Primeiro porque nas sociedades indígenas, a maior parte da agricultura era destinada às mulheres, né? Então, os portugueses queriam colocar aí os índios, né, para trabalhar, mas eles não eram acostumados com esse ritmo de trabalho. E depois, os homens escravizados na África, eles tinham, né, eles já conheciam a pecuária, a agricultura, algumas questões que os modos de se produzir assemelhavam, então, com os modos dos europeus, né? Então, assim, dentro desse quesito cultural, era um pouco mais fácil. E aí a gente tem também a questão aí da Igreja Católica, né, que vai defender, então, os indígenas, né? Então, a gente tem os índios, né, mais utilizados até aproximadamente 1560, utilizados em lavouras menos desenvolvidas ou mais pobres, e aí os negros, né, preferencialmente utilizados a partir de 1560, mão de obra básica do Brasil durante todo o período colonial e imperial, utilizados acima de tudo pelo fato de representarem uma fonte de lucro extra através do tráfico de escravos, né? Ainda tinha esse tráfico aí que era rentável para Portugal, tá? Além disso, os índios foram sendo exterminados, né? E o grau de evolução das comunidades negras era maior, pois eles já conheciam, como eu disse, a agricultura, tá, pessoal? E aí a gente tem várias representações, né? Por conta do nosso tempo, a gente não pode adentrar, mas aí a gente tem os escravos como pés e mãos, né, dos senhores. Os escravos eram as bases aí, então, dessa produção, tá, pessoal? Aí a gente tem a economia, né, um pouco falando aí sobre o tráfico aí dessas pessoas que vêm do continente africano. Aí a gente tem a União Ibérica e as invasões holandesas, né, esse período aí que Portugal e Espanha eles foram governados por reis, né, que governavam então os dois países, né? Temos Dom Sebastião, Dom Henrique, né, Felipe II, e aí essas possessões portuguesas, então, né, as terras elas passam então à Espanha, tá, pessoal? Um período aí onde Espanha e Portugal são governados, né, por um único rei, e aí então elas passam agora para a Espanha, e isso também vai interferir aqui no Brasil, tá, pessoal? Aí a gente tem uns acordos que estão estabelecidos, né, por conta com relação aí às nobrezas, né, essas questões do Brasil. A gente tem o Tratado de Tordesilhas, que ele começa a ser ultrapassado, os inimigos da Espanha na Europa, eles invadem o Brasil, né, a gente vai ter aí
a influência, né, nessa relação com os holandeses que começa a ser atingida, e também a gente tem a invasão dos holandeses, né, que vão aí entrar, né, no Nordeste brasileiro, né, e romper aí com esse bloqueio espanhol, né, ao comércio do açúcar. Então a gente vai ter várias questões políticas, né, administrativas que vão desencadear por conta aí nesse período, tá, pessoal, da União Ibérica, que aí depois vocês se apropriem um pouco melhor, tá? E a gente tem as invasões holandesas, né? No Brasil, os holandeses vêm e se estabelecem, né, no Nordeste, como eu falei para vocês. Eles vêm com a tentativa de romper esse bloqueio econômico imposto pelo governo espanhol, né, ao comércio do açúcar, visto que eles participavam, né? A gente tem aí invasões que na Bahia, né, a invasão fracassou de fato. Depois a gente tem a criação de companhias das Índias Ocidentais, uma empresa holandesa responsável por viabilizar recursos, né, para invadir novamente o Brasil. E de fato a gente tem, né, de 1630 a 1654 a invasão, né, holandesa em Pernambuco, tá, pessoal? O maior centro mundial aí dessa produção, né? E durante esse tempo aí Pernambuco ele permanece sobre a dominação dos holandeses, tá, pessoal? E a gente tem o Maurício de Nassau, né, que é o governante holandês responsável aí pelo controle de Pernambuco, né, e estabelecer então um clima amistoso com os brasileiros, né? Dentro desse quesito, a gente tem uma modernização e urbanização de Pernambuco, né? O embelezamento de cidades aí que vão contar com a expressão artística da Holanda, né? As questões visuais, financiamento, liberdade de cultos, né? E aí a gente então vai ter esse período aí do poder holandês sobre o Brasil, tá, pessoal? E aí, para terminar, a gente tem a insurreição pernambucana, né? O movimento brasileiro português que expulsa os holandeses, e como consequência a gente tem uma crise na economia, né? Porque os holandeses agora eles começam a produzir, né, nas Antilhas, na América Central, e a produção lá é um menos custo, o açúcar é mais barato e também de melhor qualidade, né? Então, a Holanda acaba dominando o mercado aí internacional, tá, pessoal? Pessoal, vamos lá para uma questão do Enem acerca dessa temática. O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes do século VIII durante a Idade Média, mas foi principalmente a partir das cruzadas, né, do século XI e do século XIII, que a sua procura foi aumentando. Nessa época, passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequenas escalas no sul da Itália, né? Mas continuou a ser um produto de luxo, extremamente caro, chegando a configurar nos dotes de princesas casadoiras, né? Então vamos lá. Considerando o conceito do antigo sistema colonial, o açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira em virtude de a. O lucro obtido com seu comércio era muito vantajoso. B. Os árabes serem aliados históricos dos portugueses. C. A mão de obra necessária para o cultivo ser insuficiente. D. As feitorias africanas facilitarem a comercialização desse produto. E E. Os nativos da América dominarem uma técnica de cultivo semelhante. Então, pessoal, qual aí a nossa alternativa correta? Claro, né, que temos a alternativa A. O lucro obtido com seu comércio era muito vantajoso, né? A própria questão já diz aí, o açúcar era um produto de luxo, tá? Pessoal, então não esqueçam aí de acessar a nossa plataforma, se aproprie ainda mais nesse assunto e até o nosso próximo encontro. Tchau!